Hoje teremos o estudo do livro Palavras de Vida Eterna, com o tema No Roteiro da Fé, lição 15. E quem irá contribuir com o estudo desta noite será o expositor Evaldo Santana. Queridos amigos e amigas, uma boa noite para todos. É com grande alegria que a gente aproveita a oportunidade de estar aqui para a gente poder desenvolver essa reflexão em torno da lição que nos foi apontada, que é a lição do livro Caminhos, ou melhor, Palavras de Vida Eterna, a lição de número 15, no roteiro da fé. E ao mesmo tempo, para a gente se localizar melhor dentro dessa reflexão, é muito importante a gente afirmar que essa proposta trazida pelo Espírito Emmanuel, ela fala a respeito de uma das grandes buscas que nós começamos a construir de uma forma progressiva na nossa vida. A lição está intitulada No Roteiro da Fé. E nós vamos observar, de uma forma bem clara e bastante elucidativa, que o Emmanuel vai mostrar para nós como que se dá essa construção da fé interior. Como que nós começamos a trabalhar isso, já entendendo que essa fé que a gente vai construindo gradativamente, que cada um possui de acordo com o seu nível de convicção, de credibilidade, ele é um produto interno. O grande erro, ou o grande equívoco que nós cometemos, na maioria das vezes, é tentar fazer essa construção de uma forma exterior. E esse equívoco a gente comete em vários outros segmentos religiosos. Porque, na realidade, enquanto nós não fizermos esse movimento de buscarmos Deus dentro de nós mesmos, ou seja, no silêncio do nosso afeto, do nosso sentimento, nós não vamos encontrá-lo. É o que essa lição vai nos remeter. É o que Emmanuel vai levar a gente a compreender de uma forma mais aprofundada. E para a gente compreender como que se dá essa construção, nós vamos utilizar 5 palavras básicas, mas que ao mesmo tempo são 5 palavras com sentidos extremamente importantes. São 5 palavras que envolvem o raciocínio da reflexão da noite. Começando de uma palavra, a palavra sentido. A segunda palavra, a palavra religião. A terceira, Deus. A quarta, existência. E a quinta, transcendência. Vamos começar a entender como que essas 5 palavras trazem a forma da gente compreender a lição de Emmanuel. É como se a gente estivesse fazendo, na verdade, um pentágono. Quem já ouviu falar o que é um pentágono? Um pentágono é uma figura geométrica, é um triângulo composto por 5 lados iguais. E essas palavras que eu citei agora há pouco, elas estariam girando nesses lados e no centro estaria eu. Ou seja, no centro de todas essas triangulações estaríamos nós. A primeira palavra que eu citei, sentido. E que, na verdade, essa palavra, ela justifica o fato de a gente estar aqui. O que nós viemos buscar? Nós viemos fazer uma busca interior para que a partir dessa busca nós possamos dar sentido na nossa vida. Alguma situação nos levou a fazer com que a gente dirigisse a um templo religioso, que a gente buscasse trabalhar a nossa fé, porque em dado momento nós percebemos que ela nos faltou. Eu falo isso na grande maioria. Alguma situação em que às vezes estava insustentável na nossa vida, fez com que a gente desse sentido, a gente buscasse compreensão. Por que isso acontece comigo? Por que essa situação se deu na minha existência? Então, a gente busca a fé, a gente busca construir a fé ou dar mais atenção à fé para nós darmos sentido à nossa vida. A segunda palavra, religião. A religião, ela vem fazer esse processo de religação com essas bases capazes de trazerem respostas para a nossa existência. No sentido mais direto, a religião é um processo de religar-lhe com Deus, né? Então, existem inúmeras formas da gente se ligar com Deus na nossa sociedade. Todas as religiões buscam, dentro dos seus princípios doutrinários, promover
junto a seus fiéis, um processo de ligação com esse Pai maior. Então essa palavra religião também, ela está diretamente ligada à compreensão do que a fé estabelece no nosso interior. A outra palavra que eu disse, que é a terceira, Deus. Nós estamos aqui em busca de nos ligar a Ele de alguma forma, dentro do nosso nível de compreensão. Eu tenho a certeza absoluta que se a gente perguntar para cada um de nós, que é Deus, ou quem é Deus, ou o que é Deus, cada um vai estabelecer uma relação de acordo com o seu grau de evolução, de acordo com a sua cultura, de acordo com a sua caminhada existencial. Alguns vão falar de Deus de uma forma mais fervorosa, por causa da necessidade espiritual. Outros vão falar de um Deus algo mais distante. Outros poderão apresentar um Deus mais justiceiro, aquele que castiga, aquele ser prudente. Porque a visão que nós trazemos interiormente de Deus, ela varia muito dos nossos horizontes culturais. Da fonte a gente bebeu, das correntes religiosas, onde nós buscamos essa compreensão e trazemos isso como base de entendimento. Mas, de alguma forma, é importante a gente estabelecer esse elo de ligação. Deus, da forma que você concebe, da forma que você acredita, para compreender qual nível de estágio de fé nós nos encontramos. O outro é a existência. Eu falei essa quinta palavra, ou essa quarta palavra, porque a gente está aqui numa caminhada tentando compreender a nossa existência e viemos buscar algumas respostas que a gente não encontrou no nosso mundo lá fora. E a partir desse momento que a gente faz essa ligação, a nossa existência ela começa a tomar um outro caminho, um outro objetivo, uma perspectiva diferente. Porque nós vamos encontrando respostas a algumas verdades que antes para nós eram consideradas mistérios, e isso modifica muito uma caminhada. Isso modifica muito a nossa jornada evolutiva. E a última palavra que forma esse pentágono é a palavra transcendência. Por que transcendência? Porque, na verdade, quando nós estamos estabelecendo uma relação de religiosidade, essa crença que a gente começa a desenvolver, ela nos remete à busca de respostas que estão além dos horizontes da vida material. Aliás, as respostas que a gente está buscando aqui, elas não estão na nossa vida física. Porque, normalmente, os fatos que nós estamos vivendo da nossa vida material, elas são consequências de atitudes que só serão explicadas a partir da perspectiva espiritual. O grande pensador, filósofo, conterrâneo de Allan Kardec, Leon Denis, ele falava que enquanto a gente não colocar lado a lado vida física e vida espiritual, nós vamos partir da nossa reencarnação cheio de dúvidas. Enquanto nós não entendermos que há uma perspectiva espiritual nessa caminhada sua, nessa caminhada física sua na vida da matéria, se a gente não aliar ela a determinadas explicações e respostas de ordem espiritual, nós não vamos entender quase nada a respeito da vida. Porque tudo que anima o princípio material tem um princípio espiritual, um princípio energético, que começa explicando quem nós somos, espíritos que animamos a matéria. E daí, progressivamente, a vida material ela vai se descortinando a partir da perspectiva real, que é a vida do espírito, que é a vida da alma. Então, nós estamos aqui trabalhando esse processo de transcendência, de compreender esse algo mais que nos envolve a todos, que é a nossa vida enquanto seres espirituais que nós somos. E nesse sentido é que nós percebemos a grandiosidade e a excelência da doutrina espírita, porque ela vai trazer pontos que vão fazer com que a gente construa uma convicção, porque ao mesmo tempo vai fazer com que a gente entenda a caminhada que nós estamos fazendo na Terra. E qual que é o sentido da sua vinda aqui nesse planeta? Qual que é o sentido da sua vinda aqui, fazendo parte de uma sociedade, de uma família, ao qual nós estamos integrados aí, temporariamente, porque um dia nós vamos sair de cena, um dia nós vamos retornar para a nossa pátria espiritual. E o que vai ficar nisso? Esses aprendizados. Porque o que nós estamos vivendo aqui, não só apenas nesse momento, mas em todos os momentos da nossa vida, são estágios. Nós estamos vivendo estágios. Então, para a gente compreender isso, nós vamos lá, então, a partir desses 5 pontos que a gente abordou aqui agora, é que nós vamos buscar trazer, então, o preâmbulo dessa lição, quando Jesus, então, através de Lucas, no capítulo 9, versículo 23, está lá no início dessa lição, aí Jesus fala assim: se alguém que quer vir após mim,
negue a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Vamos ver o desdobramento disso aí. Esse é o preâmbulo dessa lição, que na verdade nos dá um roteiro iluminativo nessa caminhada que a gente está fazendo na Terra. Porque não basta a gente buscar uma religião, não basta a gente receber respostas, mas Jesus, na sua excelência, ele dá um roteiro de iluminação para a gente. Porque o que fazer da nossa fé? O que fazer nessa caminhada a partir dessa iluminação que a gente está buscando construir? Por isso, o título, no roteiro da fé. Há um escritor espírita, ele já desencarnou há algum tempo atrás, ele foi um dos grandes trabalhadores espíritas mineiros que nós tivemos, chamado Martins Peralva. E Martins Peralva tem uma obra grandiosa que chama Estudando o Evangelho. E ele cita que em matéria de fé, nós podemos construir ela em várias maneiras, em vários níveis. Mas 3 são muito importantes a gente compreender. Muitos de nós podemos construir uma fé intitulada uma fé oscilante. Outros podem construir uma fé que nós podemos denominar de uma fé chamada cega. Uma fé cega. E outros têm a possibilidade também, nessa construção, nesse roteiro, de construir uma fé denominada fé raciocinada. Nesses 3 níveis de construção de fé, quando a gente busca uma religião ou estabelecer um elo de religiosidade com Deus, nós podemos estar em alguns desses níveis. Primeiro, a fé oscilante. É um tipo de relação que a gente constrói internamente, mas ela não nos dá sustentabilidade. Chega um momento que a gente frequenta uma religião, mas as próprias dificuldades inerentes da vida, que fazem parte aqui desse cenário material, não nos ajuda, não nos dá sustentação. Por quê? Literalmente, a gente chega diante de um fato e aquilo faz com que a gente trema nas bases. A fé que nós construímos, às vezes, não nos dá o suporte para vencer determinadas situações da nossa vivência. A isso, Martins Peralva chama, então, esse fenômeno social de fé oscilante. É quando você frequenta um templo, inúmeros anos, mas aparece algo imprevisto na sua vida e você sente medo, você sente insegurança diante desse fato. Como, por exemplo, a perda de um ente querido, uma situação financeira, um desemprego. Aí a gente volta para tentar encontrar Deus que a gente construiu no nosso coração e o que tem? Um vazio muito grande, uma insegurança. Então a isso nós denominamos fé oscilante. O outro momento dessa construção é aquela fé cega. É uma fé, que eu diria, uma fé que ela é muito mais alienada do que uma fé transformadora. A fé cega é aquela em que nós damos resposta a tudo, mas somente em palavras, mas não em sentimentos. Então é a fé cega, é aquela fala que a gente tem, que a gente acredita muito, acredita piamente, mas não sabe em que acredita. Então essa fé cega, ela é muito bonita em palavras, mas como que essa fé cega reage quando nós deparamos com situações difíceis da nossa vida? Ela também não dá uma sustentabilidade, ela também nos larga, ela também não nos dá essa condição de enfrentamento perante os conflitos inerentes da vida humana, porque ela é uma fé cega. A gente acredita, mas não sabe em que acredita. Pergunte a alguém que se embasa nessa fé cega, se ela prova a existência de Deus. Ela sabe de cor que é Deus, mas ela não sabe dar depoimento, ela não sabe dar comprovações convincentes a respeito da fé que ela realmente acredita. É algo fantasioso, é algo muito aparente. E no terceiro patamar é a fé raciocinada. O que seria essa fé raciocinada? É aquela fé que nos dá sustentabilidade. É aquela fé que realmente nos dá a convicção do que nós acreditamos. E, consequentemente, quando nós começamos a construir essa fé de uma forma mais raciocinada, onde eu acredito, eu confio, por que eu acredito e no que eu acredito, eu tenho essas respostas elaboradas no meu ser interior, então essa fé, ela nos remete, perante as dificuldades inerentes da vida, a um momento de serenidade, a um momento de coragem, de enfrentamento das dificuldades que são naturais na vida da matéria. Porque você sabe porque você acredita. Porque você tem convicção de que Deus existe. Você tem a convicção de que Jesus lhe escuta perante as suas aflições. Porque você tem a certeza
de que você tem um amigo espiritual que está do seu lado, embora você não veja, mas ele vibra com afeto, com amor nas suas vitórias, e que sabe que o erro também nos conduz aos grandes aprendizados eternos. E você tem certeza que ele está do teu lado. E você conversa com ele no silêncio da tua consciência, porque em muitas situações ele não vai te responder pelas palavras, mas pela aquela relação de afeto e de amor que você toca ou é tocado no seu coração, porque ele existe, não materialmente falando, ele está numa situação de vibração temporária diferente da sua, mas ele te ama, e nós não temos como negar a existência desses seres invisíveis que nos ajudam e nos facultam a avaliação da nossa presente reencarnação. Essa é a fé raciocinada, que a doutrina espírita procura ajudar com que a gente edifique dentro de cada um de nós. É aquela fé que sabe que você acredita porque você tem a convicção e não mais a dúvida ou o medo de acreditar que tudo que você está vivendo nesse momento aqui são processos naturais e educativos à tua alma. Então todos esses momentos, todos esses níveis, eles acontecem na vida de cada um de nós. Nós, se a gente for analisarmos aí, em algum momento dessa construção de fé, nós nos localizamos. Mas é importante a gente dar testemunho, porque a gente falar que a gente tem uma fé muito convicta, quando tudo está bem, é muito fácil. A gente percebe o nível de fé que a gente se encontra diante da dificuldade. Paulo de Tarso falava, né? Quando eu sou fraco, é que eu sei que eu estou forte. Porque quando ele estava diante da dificuldade, é que ele percebia o quanto virtude ele trazia adormecida dentro dele. Então é no momento do conflito que realmente nós somos convidados a dar os nossos testemunhos. Aí a gente entende até que ponto a fé ela foi construída interiormente na nossa estrutura. Não é? E é interessante que cada um de nós estamos num ponto dessa caminhada, nessa construção. Porque senão a gente não estaria aqui hoje. Nós estamos falando de fé. Nós estamos falando de uma construção que está acontecendo dentro de você, de alguma forma. De alguma forma que você está movendo um esforço, um estudo, uma compreensão. Então, é muito importante a gente entender essas questões, porque elas também refletem alguns processos didáticos que envolvem a nossa vida. A vida, na realidade, ela se resume num processo pedagógico. Nós estamos aqui para nos educar de alguma forma em determinadas tendências, em algumas dificuldades. E eu gosto muito de explicar esse processo que nós estamos fazendo aqui rumo à evolução, usando uma didática. Vamos pensar juntos aqui. Existem processos didáticos que vai começando a acontecer junto a nós. E esses processos didáticos, eu divido ele em 5 pontos. Isso acontece conosco. Nós estamos aqui porque nós estamos em algumas dessas fases. A primeira fase, ela se chama chamamento. A segunda, conhecimento. A terceira é entendimento. A quarta, compreensão. E a quinta, vivência. Nós estamos aí fazendo essa caminhada. A primeira, eu falei o que mesmo? Chamamento. Todos nós fomos convidados de formas implícitas e explícitas a estabelecermos esse elo de ligação. E a maior parte desses chamamentos ou desses convites não foram feitos através da alegria. Foram feitos através da dor, através do sofrimento. Alguma situação da nossa vida particular, subjetiva, fez com que a gente buscasse atender esse chamamento da alma. Alguns eu já citei, né? Você perde um filho, você perde um emprego, você tem uma relação de uma separação conjugal que te constrange muito. Processos de chamamentos, de convites à vida, para que você descubra que a vida é muito maior do que os teus problemas. De que você tem potencialidades muito maiores do que os conflitos que estão, de certa forma, te entravando. É o chamamento. Eu diria que a maioria de nós aqui, talvez nós fomos convidados a estarmos aqui, mas não foi um convite alegre. Nós não viemos, eu falo assim, grande parte, nós não viemos pelo amor, mas a gente veio pela ansiedade, a gente veio pela inflição, a gente veio pela doença, a gente veio pela dor. A vida sinalizando que nós temos uma perspectiva espiritual que precisa ser desvendada. O segundo momento é do conhecimento.
Aí a gente busca uma doutrina, busca uma religião, busca o espiritismo, mas não temos ainda o conhecimento suficiente, nós temos algumas informações. Porque às vezes a gente busca o espiritismo pelo que ele não é. É o que as pessoas informam lá fora. Um nível de confusão tão grande, né, que estabelece sobre o espiritismo, sobre a doutrina espírita. O professor Herculano Pires, ele fala assim, que a maioria dos espíritas conhece o espiritismo pelo que ele não é do que pelo que ele é. Então existe uma imagem muito equivocada da doutrina espírita lá fora, né? Há um tempo atrás, fazendo uma palestra numa dessas cidades de Minas Gerais, eu falei na palestra que um dos nossos modelos e guias da humanidade é Jesus. Aí, ao término, essa pessoa veio até mim e falou assim, gente, eu não sabia que vocês espíritas estudavam Jesus. Eles acreditam que o espiritismo mexe com tudo, menos com Jesus. É o nível de informação, é a segunda etapa, quando a gente então aceita esse chamamento. E aí, a partir desse chamamento, desse conhecimento, a gente começa a ter um entendimento. Entender que o espiritismo ele é muito mais do que a gente imaginava. Mas depois do entendimento, a gente precisa de buscar o quê? O estudo. Estudar a doutrina espírita, estudar a ciência complexa da vida. Nesse momento, nós começamos a entrar no quarto nível, que é o nível da compreensão. E o mais bonito que acontece no quarto nível da compreensão é que, embora a gente conheça o Evangelho, a gente conheça a doutrina espírita, mas nós não estamos isentos da dor e do sofrimento ainda. Aí que a gente começa a amadurecer. Porque conhecer doutrina espírita não nos torna melhores do que ninguém, nos torna mais responsáveis perante nós mesmos. Mas nós não somos melhores do que quem está lá fora e que não conhece. Nós somos mais responsáveis perante as nossas existências, porque nós passamos a compreender como que funciona a engrenagem da vida, através da ciência, através da filosofia e da religião. A compreensão. Mas o mais difícil é atingir o outro patamar didático da nossa existência, que é o patamar de quê? Da vivência. Porque você já passou pelo chamamento, aceitou o chamamento, por isso você está aqui, já passou pela fase do conhecimento, está entendendo, está fazendo essa compreensão que ela é permanente, a gente precisa de estudar a vida. A Terra é a universidade da vida, a gente tem que entender o que a gente está fazendo nesse mundo, como que a gente caiu aqui, como é que a gente vai sair desse negócio. Então, estudar a doutrina espírita é algo que deve ser uma formação continuada. Essa compreensão é que vai ajudar a gente a fazer o quê? A viver o que você estudou. E viver isso é difícil. Não é difícil? Porque você já sabe o que é agir no bem. Você sabe o que é viver a lei de amor. Aí você vai em direção à sociedade que parece que não entendeu isso ainda. Então você vai ser estigmatizado, né? Às vezes a família não vai entender. O que é isso? Você acha que você virou santo? Então a gente vai receber essas diferentes formas de interpretação do nosso comportamento. Mas aí vem aquela pergunta: será que nós estamos conscientes do que nós realmente queremos? Será que nós estamos convictos dessa caminhada que nós começamos a edificar? Se nós temos certeza do que nós queremos, se nós temos convicção, pouco importa o que o outro pensa de você, porque se a gente tem que ter a certeza que a gente está seguindo o caminho certo, mesmo que grande parte da humanidade não esteja atento para essas questões espirituais que nós estamos refletindo aqui. Então, essa formação mais vale aquele que prossegue até o último minuto da sua reencarnação, aquele que batalha até o último momento da sua vida na matéria, para realmente se efetivar enquanto trabalhador da seara do Cristo, em todos os espaços da vida social, aonde ele for chamado. Esse é o momento da vivência. E viver o Evangelho, né, no mundo onde as grandezas são de ordens diferentes, onde o ter, ele traz status social e o ser significa pouco, às vezes é difícil, né? É conflituoso. Mas bacana é aquele que consegue vencer isso. Fortalece no conflito é aquele que realmente entendeu que os valores espirituais, eles estão acima dos valores materiais. Os valores materiais, embora são importantes, eles são formas da gente conquistar as virtudes que nós nunca perdemos.
Então, entendendo esses processos didáticos da vida, a gente percebe qual o ponto que a gente está nisso aí. Será que a gente ainda está na fase do chamamento? Aquela fase do convite onde o coração está doendo, porque parece que o problema não vai terminar, o conflito, a dificuldade pessoal não vai passar. Não tem horas na vida que a gente está assim? Você dorme, o problema continua. Você acorda, o problema ainda está para ser resolvido. E aí você fala assim, meu Deus do céu, eu preciso da ajuda de vocês. Aí a gente busca. E começa a estabelecer aquilo que Emmanuel chama de roteiro de fé. Então é isso, a gente está em vários processos didáticos da vida, em algum deles a gente está, ou às vezes em vários ao mesmo tempo, porque quando a gente começa a entender a doutrina espírita, a gente já começa pouco a pouco a colocar aquilo na nossa vivência, a gente muda uma forma de pensar, a gente deixa de falar um pouco mal dos outros, né? Porque a gente tem esse vício ainda, parece que tem prazer, né? É só ver uma rodinha falando mal dos outros, a gente coça para chegar ali e quando chega, destaca. Porque a gente tem um repertório melhor do que o dos outros para falar mal dos outros. Isso é vício. Isso é vício da alma. Aí quando começa a cair aquele entendimento do evangelho, você já evita as rodinhas que você sabe que eles estão falando mal dos outros. E falar mal dos outros é fazer o quê? Julgamento. E quem falou para não julgar? Jesus. Aí a gente começa a tomar mais atenção nessas questões. A gente começa a se policiar mais, né? Tem hora que a gente vai falar mal e fecha a boca e fala assim, não, eu vou evitar. Aí a gente começa a trabalhar a disciplina, que é importante, muito importante, aliás, para a nossa vivência. Então, quando a gente fala desses processos didáticos, talvez a gente vai esquecer, mas a gente vai entender o sentido de cada um deles, porque eles operam dentro de nós, nessa construção interna, o chamamento, o conhecimento, o entendimento, a compreensão e a vivência, eles estão todos nessa frase que Emmanuel fala lá no preâmbulo da lição. Vamos voltar lá, olha aqui. Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Olha os 5 processos da vida aí. Se alguém quer vir a mim, olha o convite. Jesus está nos chamando, é o chamamento. Não é? Olha, negue a si mesmo. Negar a si mesmo é o quê? É o entendimento. Todo dia, a cada dia, toma a sua cruz, a compreensão da vivência e siga-me. Viver. Seguir Jesus é viver. Então, está vendo como que essas fases do nosso processo de transformação íntima, eles estão acontecendo na nossa existência nesse exato momento? Porque eles falam, quando a gente compreende, eles falam o exato momento evolutivo em que cada um de nós nos encontramos. Jesus, ele é sábio demais, porque ele sabe o ponto que cada um se encontra. Aliás, ele sabe o ponto que a humanidade se encontra. E foi isso que Emmanuel quis explicar para nós. Desse processo interior, desse processo que acontece dentro de nós e não lá fora. Isso porque enquanto a gente tentar restabelecer uma relação de fé com as coisas externas, nós não vamos encontrar nada. Enquanto nós trabalharmos as reformas exteriores, essa fé raciocinada, ela não será construída. Então, nessa lição da noite, nós vamos entender que a transformação interior não gera essa fé raciocinada e não nos conecta de uma forma efetiva com Deus. A gente não encontra uma comunhão com o Pai através das formas exteriores. Enquanto a gente não entrar para dentro de nós mesmos, nós não vamos encontrar de uma forma muito autêntica a presença divina. Tanto que o Livro dos Espíritos mostra muito bem claro lá, né? Aonde estão inseridas as leis divinas? Na nossa consciência. Então, na nossa consciência, já estabelece esse processo interno que a gente começa a utilizar como uma forma de vigilância na nossa vida, porque ela está escrita. Ela está gravada na consciência de cada um de nós. Então, é muito bom a gente consultar esse banco de informações que estão latentes aí na nossa consciência, para que isso possa ajudar nas nossas atitudes, para que isso possa ajudar nos nossos acertos e nas nossas ações. Não é? Tem uma história interessante na história das religiões e da filosofia. Essa história é contada de várias formas, mas é uma história interessante, real, acontecida com Santo Agostinho. Santo Agostinho foi um dos filósofos, os grandes pensadores do Ocidente,
na época da filosofia cristã. E conta-se que Santo Agostinho, ele passou grande parte da sua vida tentando comprovar a existência de Deus. No seio da igreja católica, apostólica romana, ele era um desses adeptos na época da filosofia cristã. Então ele tinha essa curiosidade de compreender os mistérios da divindade, a Santíssima Trindade. Então ele pensava, estudava muito. E certo momento, ele caminhava na areia quente da praia e de longe ele observou uma criança. E essa criança estava com um balde. E ela fazia movimentos da seguinte forma: ela ia até no mar, enchia o baldinho de água e jogava num buraco na areia. Repetidas vezes ele fazia esse movimento incessante. E nisso ele entendeu que aquela criança, a princípio, ela estava tentando pegar a água do mar e colocar essa água do mar toda dentro daquele buraco. Aí ele chegou para a criança, olhou a criança nos olhos e perguntou: o que você está tentando fazer? Você acha que você vai conseguir colocar toda essa água dentro do buraco? A criança olhou para ele e disse: da mesma forma que você também não vai conseguir encontrar Deus nas coisas externas. Eu não vou conseguir também colocar o mar, mas eu estou tentando. Então essa é uma das formas da interpretação dessa incógnita, desse momento de Santo Agostinho. E dizem aí os teólogos, né, que aquela criança era um espírito iluminado que tentou mostrar Santo Agostinho que para ele entender Deus, para ele comprovar a existência de Deus, que ele não partisse do mundo lá fora, mas que ele partisse do mundo aqui dentro, que ali ele ia encontrar a voz divina no silêncio da alma. Ali buscaria as ferramentas necessárias para ele fazer a comprovação da existência de Deus. Mas o que a criança deixou claro para ele? Que enquanto ele buscasse comprovar a existência de Deus no mundo exterior, que ele não ia escutar essa voz divina. Então essa história ela pode ser interpretada de várias matizes. Essa é uma das visões da teologia que fala sobre esse momento na vida desse grande pensador, Santo Agostinho. E isso tem muito a ver com a ideia central dessa lição. O que o Emmanuel coloca? Olha, ele coloca bem claro que esse processo de construção da fé, ele não é algo interno, essa construção não é para ser feita dentro de nós. Então, a partir do segundo parágrafo que está nessa lição, Emmanuel começa a citar que muitos se equivocam quando vão buscar uma religião, quando vão buscar fé, eles se equivocam em desenvolver aquele sentimento de idolatria. Aquele sentimento de idolatria que muitos tentam buscar ou encontrar Jesus. Então, às vezes, muitos fiéis fazem isso. A gente, às vezes, idolatra um líder religioso. Mas aquele líder religioso, em matéria de perfeição, ele está muito distante de Jesus. E a gente utiliza ele como se ele fosse um ser perfeito. E o que isso vai gerar depois? Vai gerar em nós uma frustração, vai gerar em nós um desapontamento. Por quê? Nós queremos que alguém que esteja ainda distante da perfeição nos conduza em direção à perfeição. Então Emmanuel coloca muito claro isso aí. Às vezes nós buscamos Jesus idolatrando, santificando intermediários humanos. Eles são intermediários, eles não são seres perfeitos. E é interessante que o Emmanuel vai colocando aí, como que às vezes a gente idolatra essas criaturas, que elas são então, elas são esses medianeiros, né, para a gente poder fazer essa construção de fé. Aí Emmanuel coloca lá, olha, aqui é o padre católico, que é caridoso, que tem virtudes, mas incapaz de oferecer a santidade perfeita. Ser humano, não é Jesus. Depois Emmanuel continua, ali do outro lado está o pastor da igreja reformada. Tem virtudes, é uma pessoa atenta, é uma pessoa nobre, mas inabilitado à demonstração de todas as virtudes. Então, às vezes, nós concentramos a nossa relação com Jesus através dos mediadores. E cobramos deles uma perfeição que eles não têm condições de nos proporcionar, porque na realidade eles não o são. Aí Emmanuel continua, a colar o médium espírita. A gente busca muito isso, né? O médium santo na doutrina espírita, que na verdade não existe.
O santo não está ainda na nossa condição, pode estar na nossa natureza. O anjo está em nós enquanto germe da perfeição, mas não enquanto um estado de conquista. Acolá é o médio espírita, abnegado e diligente, todavia distante da própria sublimação. Ou seja, é um ser que tem defeitos, é um ser que tem dificuldades. Ele também está a serviço de Jesus, mas ele não é Jesus. Porque quando nós buscamos as construções dos mitos religiosos, nós estamos tentando transformar seres imperfeitos na condição de santos. Para, de certa forma, inconsciente, a gente responsabilizar neles a nossa condição de salvação, a nossa condição de transformação. Então, às vezes, a gente provoca esse sentimento de idolatria, de criar santos, que na verdade são seres que estão rumo à perfeição. Um outro exemplo, Emmanuel coloca bem claro, olha, mais além, surgem doutrinadores e comentaristas, companheiros e parentes afeiçoados a estudos excelentes, mas ainda longe da integração com o benfeitor eterno. Isso se chama idolatria. É um equívoco que a gente faz muito nesse roteiro de fé, nessa construção interna. Quando a gente busca isso no externo, no outro, nos líderes religiosos, nas pessoas, no pastor, no médium, no padre, a gente esquece de fazer esse movimento interno, que é responsável, que é individual, que é subjetivo. Então esse movimento ele é necessário. Nesse sentido, então, é muito interessante a gente entender. Muitas vezes edificamos a condição da nossa crença, da nossa fé, em uma perspectiva de perfeição que eles não conseguem, na verdade, nos proporcionar. Então, às vezes, nós equivocamos nessa construção de fé. E o que a gente constrói? Aquele exemplo de fé que eu citei há pouco, que o Martins Peralva fala, que é qual a fé? A fé oscilante, ou a fé cega. Porque nós colocamos como roteiro de seguimento, como roteiro de fé, espíritos que têm dificuldades, que têm resgates a fazer no planeta Terra. E por estabelecer, então, essa idolatria, chega um ponto que a gente se decepciona, porque percebe que os nossos ídolos eles têm defeitos. Defeitos iguais a nós ou até piores. Emmanuel cita que eles são o quê? Intermediários entre nós e essa construção que tem que ser interna, que tem que ser nossa, não é? Aí a gente está preparado para entender, então, esse convite que Jesus deixa para nós. De fazer um roteiro de fé, mas de uma fé raciocinada. Jesus fala, vinde a mim, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque ele se colocou na condição de um espírito que realmente apresenta todas as virtudes, as possibilidades que nós temos de construir um estado de perfeição mais seguro e mais tranquilo, né? Então, vejam bem, aí o Emmanuel coloca assim, o convite do Senhor não deixa margem de dúvida. Ele continua, Jesus sabia e sabe que todos os que são convidados à comunhão com Ele são espíritos imperfeitos. Aí ele fala dessas imperfeições, são espíritos que têm cicatrizes, que ainda se consideram, ainda se colocam na condição de aflitos. Não é? A gente observa o padre lá no sermão, um sermão belíssimo. Vamos extrair dessa mensagem, dessas palavras, aquilo que nos acrescenta. Vamos ouvir as nossas palestras, vamos trazer aquilo que nos acrescenta. Porque são formas de nos remeter a Jesus. Mas não vamos depositar o nosso caminho de evolução em seres humanos, que têm dificuldades, que têm defeitos ainda. Então, gente, olha só, Emmanuel coloca que eles têm cicatrizes, aflições, têm dívidas também, têm dívidas a serem resolvidas no seu processo existencial, têm defeitos, né? Então é muito interessante a gente entender isso. O santo, ele não está aqui agora, porque ele é uma construção que nós vamos fazendo consequentemente. O santo não está na frente dos segmentos religiosos. Ali estão espíritos que também estão estagiando na terra, não é? Então, aí que a gente vai entender essa parte que Jesus nos convida, então, a desenvolver esse trabalho. Pega a sua cruz, renuncia a si mesmo e siga-me. Ele está falando, então, desse trabalho imperioso, desse trabalho laborioso que nós vamos começar a construir a cada dia. Né? Observem bem,
É muito interessante quando ele cita essas partes aí, olha. É como a gente pensar numa obra de arte. Essa é a construção da nossa fé. Uma obra de arte, uma pintura, uma escultura, ela não nasce pronta. A gente percebe o resultado, mas ela foi lapidada, ela foi transformada. E aquele que construiu aquela obra de arte, o que efetivou esse resultado? Força de vontade, coragem, perseverança. Né? Olha, pega a tua cruz. A cruz significa o quê dentro dessa fala de Jesus? A cruz significa fazer essa construção em direção à transcendência. O que ela simboliza? A elevação, a superioridade da alma. Então a gente pega a nossa cruz, vivendo esse trabalho laborioso que a gente vai fazendo, de acordo com as nossas cicatrizes, com as nossas dificuldades, com os nossos defeitos, e a cada dia, progressivamente, a gente vai renunciando a si mesmo. O que é renunciar a si mesmo? É renunciar o homem velho para fazer a construção do homem novo. É renunciar aos nossos vícios da alma para irmos em direção às virtudes que nós precisamos acrescentar a partir desse roteiro seguro que é a proposta de Jesus em nossas vidas. Mas esse trabalho ele tem que ser feito todos os dias. Esse trabalho é um trabalho lapidado, esse trabalho de elevação. Renunciar a si mesmo, renunciar à nossa inferioridade, ter perseverança, ter esforço, ter coragem para se aceitar e começar todos os dias a fazer esse processo de lapidação. Eu diria que nós, de uma forma simbólica, estética falando, né, nós somos uma obra de arte nas mãos de Deus. Mas quem vai fazer isso somos nós. O artífice dessa obra é a gente, não é Deus. Deus já deixou as condições para a gente poder estar fazendo esse processo. Há uma palavra fantástica que eu gosto muito, que resume esse processo que a gente está vivendo, essas construções de fé que a gente está elaborando a cada dia, até chegar na condição da fé raciocinada. Esse processo eu chamo ele de sublimação. Eu gosto muito dessa palavra porque ela resume muito o que está acontecendo com cada um de nós. A gente está sublimando. Não é negar o seu defeito, não. Aceitar o seu defeito. Reconhecer que nós temos defeito. E aí a gente vai entendendo eles, vai sublimando, vai transformando os nossos defeitos em virtudes. É uma sublimação. Eu diria que a humanidade, todos os dias da sua existência, ela passa por um processo de sublimação. Um dia nós vamos chegar à condição de anjos. Aí a gente vai lembrar de algumas personagens, de algumas vidas que nós já tivemos, e vamos perceber o quanto elas foram importantes na historiografia da alma. Mas nós estamos fazendo essa sublimação. Quando você repele, quando você deixa de praticar uma ação que não é boa para a sua evolução, você resiste a ela com sabedoria, com entendimento e com disciplina, você está sublimando o momento que a sua alma se encontra. Então nós estamos fazendo essa construção. É esse chamamento que Jesus faz lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Está vendo? É esse o chamamento que Jesus faz, aliás, em Lucas, no capítulo 9. Se alguém quiser vir após a mim, ele está nos convidando. Negue a si mesmo, comece a fazer esse processo de sublimação das suas dificuldades, das suas mazelas, dos seus vícios, que estão ainda nos permanecendo ancorado em algum momento da nossa estrada evolutiva. Toma a cada dia a sua cruz para a transcendência, para esse processo de resgate, para esse processo de trabalhar suas virtudes, e siga-me. Siga-me. Qual que foi a meta de Jesus que ele seguiu ostensivamente? A perfeição. É a ele que nós devemos seguir. E não depositar o nosso roteiro de construção de fé raciocinada em seres humanos. Está claro isso que o Emmanuel trouxe para nós, gente? Então é esse sentido que a gente faz essa construção. Não é à toa que a gente vai ver lá na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, quem foi o modelo e guia da humanidade oferecido? Veio de Jesus. Esse Espírito puro. E tem uma parte que eu queria finalizar, está lá no capítulo 15, no item 2 da Gênese, onde a gente vai ver a espiritualidade amiga mostrar para nós a natureza e a superioridade desse grande e nobre Espírito. Capítulo 15, item 2. Superioridade da natureza de Jesus. Olha lá no item 2, que bacana que está
para a gente compreender a quem nós vamos seguir nessa construção desse roteiro de fé. Olha como que está aqui estabelecido nesse livro, nessa obra. Como homem, tinha a organização dos seres carnais. Tinha esse corpo mesmo. Porém, como espírito puro, desprendido da matéria, havia de viver mais da vida espiritual do que da vida corporal, de cujas fraquezas não era passível. Quer dizer, Jesus não tinha essas mesmas fraquezas que a gente fica preso aí, né? Ciúme, inveja, não passava mais por ele. Isso aí é da nossa parte. Ele não vivia essa dor, esse sofrimento, né, que a gente tem, que são de origens morais. Olha lá, continuando, né? A sua superioridade com relação aos homens não derivava das qualidades particulares do seu corpo, mas do seu espírito, que dominava de modo absoluto a matéria e dado seu perispírito, tirado da parte mais quintessenciada, mais pura dos fluidos terrestres. Sua alma, provavelmente, não se achava presa ao corpo, senão pelos laços estritamente indispensáveis. Quer dizer, ele vivia muito mais o lado espiritual do que o lado da matéria, porque era um espírito no estado de evolução, aliás, o único espírito puro que passou pela Terra, não é? Então era isso que a gente percebe, olha, mesmo sem supor que ele era Deus, mas unicamente um enviado de Deus para transmitir sua palavra aos homens, seria mais do que um profeta, porquanto seria um Messias divino. É por esse motivo que ele é o guia da espiritualidade. Ele é o guia para a humanidade. Ali, nessa performance desse ser, desse espírito puro, que nós devemos então depositar o nosso roteiro de fé. Mais seguro, mais sensato, e trilhando essa caminhada progressiva, não estacionária, porque ela precisa de ser dinâmica. Vamos aproveitar essa grandeza que é o tempo, né? Que é o espaço e as oportunidades que a gente está tendo, para construir esse nosso roteiro de fé seguro, estabelecido aqui através da explicação de Emmanuel na lição 15, para que a gente possa construir aquilo que nós chamamos de fé raciocinada. Sejamos muito felizes nessa nossa construção, que nos conduz cada vez mais à condição de um espírito mais feliz e mais puro, a cada dia da nossa existência. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos.